Oi. Prontinho. Tá me ouvindo? Aí, estou escutando. Ah, fala boa Tudo noite. bem? Boa noite. Ah, boa noite. Abaixa um pouquinho para a gente ver. Isso. Fala oi, pessoal. Oi. Essa live já está começando especial, né? Com participação especial. E aí, Ana, você conheceu o livro? O Pega o que que livro. você achou? Qual é o nome dela? Meu nome é Luísa. Luísa. Luísa, me conta, o que que você achou desse livro? Mostra o livro. Eu gostei muito. Gostou? E esse menininho aí na capa? Ele tá fazendo o quê? Carregando a casa. Que legal, né? Ele é forte, né? É porque ele tá usando umas alças. Hum. E você leu o livro? Li. Hum. Me conta um pouquinho do que você achou do livro. Eu gostei dessa parte. Peraí. Ah, me mostra. Olha pra cá. Esse é aqui. Essa parte. Ele no arco-íris. É muito lindo, né? O que que ele tá fazendo aí? Brincando. Hum. Você gosta de brincar? Muito, Fica né? em pé, filha. Fica em pé você. Levanta. Tá bom. Aí, ó. Assim você aparece melhor. Aí, agora a gente tá vendo direitinho. O pessoal tá falando assim, que fofa, que lindeza. Você gosta de ler, Luísa? Sim. Toda Gosta. casa é importante. É? E o Daqui que que do você... livro. Toda casa é importante, né? Qual lugar que é a sua casa? Que você gosta mais de ficar? Você gosta de ficar na sala, gosta de ficar na escola, é no parquinho, onde é? Na escola. Na escola? Ah, que legal. Então você gosta de estudar. Ai, Obrigada. Eu não escola. Isso aí. É na praia, né? Uma casa ótima. E aqui é a escola. Essa daí é mais uma que você gostou? É a é. escola, né? Esse livro, então, é o mais especial, né? Que mostra um monte de lugar que você gosta de ficar. Eu não lembro da Na praia. Você gosta de ir pra praia? Sim. O que que você gosta de fazer na praia? Nadar ou brincar na areia? Nadar. Nadar? Que legal. Só que, só que eu tenho que usar boia. Ah, é, tem que ser. Que é perigoso, né? Quando A Daiane tá te perguntando, Luísa, onde que você Eu vou fica, onde que você lê os seus livros? Se você lê no seu quarto, se é na sala. até na sala, no sofá. Hum. Eu conto história para as minhas bonecas. Ai, que legal. E também E pro Luke. É o meu a Leida, cachorro. e a Leida perguntou se você leva os livros pra praia. Eu levo. Leva? Para aproveitar e ler lá Eu também, levo, né? eu levo pra praia e pro sítio. Hum. Muito legal, né? Então você tem várias casas, né? Vários lugares que se sente em casa. E suas bonecas também gostam de escutar história? Sim, Que legal. viu seu cachorro? o meu cachorro também. Ah, ele também gosta de escutar as histórias? É, Fala que você põe todo mundo arrumadinho. eu boto Hum. todas as minhas bonequinhas sentadinhas lá na minha cama Ah, pra aí contar, elas ficam pra contar história. comportadas. Quê?
Elas ficam comportadas escutando. Tudo É, quietinho. Que legal. Muito legal sua participação aqui, falando o que que você achou desse livro. Muito obrigada, Ana, por ter Obrigada a aceitado o você. convite. Aí agora a gente Aqui a vai falar. gente, a gente curte muitos livros, né? E estamos sempre comprando livros novos, histórias novas. Os livros da Leida são maravilhosos. Esse então, é um primor. A ilustração é linda. Queria Uhum, parabenizar, né, o ilustrador, parabenizar a Leida pela proposta, que hoje eu acho que, principalmente nesse tempo de pandemia, as crianças não se sentem, sentem falta das outras casas, né? uhum. Então foi bom porque o livro relembrou as outras casas. A É, gente não está podendo ir para a praia, não está podendo ir para o sítio, ela não está podendo ir para a escola, mas está tudo na imaginação dela, ou tudo nas memórias, nas lembranças afetivas. E é isso uhum. que o livro fala, né, Luísa? Que a nossa casa está onde está o nosso coração. coração. Isso aí, você é muito linda e continue lendo bastante, porque é muito bom. Eu também gostei muito desse livro. Também o livro da Leida, né? É porque ela joga futebol, né, Luísa? É, Ah, é? uhum, Que legal. Faz muito gol. sim. Sim? Ah, então tá bom. Agora eu vou chamar a autora do livro para conversar com a gente. Você vai assistir? Vamos sim, claro. Só me fala aqui como que eu faço para sair sem atrapalhar vocês aí. Eu vou tirar você. Ah, perfeito. Então, eu queria agradecer a oportunidade, desejar sucesso aí para vocês nesse trabalho maravilhoso. Sucesso para Ah, a Leida, obrigada. que eu tenho um carinho muito grande, muito especial. Tchau. Tchau. Tchau, princesa. Tchau, Até tchau, mais. gente. Até mais. Agora eu vou chamar a Leida, que é autora do livro. A gente conversar um pouquinho sobre esse livro. Já tivemos uma introdução de alguém que leu o livro, especial, né? Saber um pouquinho sobre o livro. Leida, Olá, boa noite. Eu acho que por boa mim noite. ficaria a Luísa aí o resto da noite, porque, né, muito bacana. A gente está inovando aí na nossa live, colocando também o leitor, né, as crianças, e vamos colocar também leitores adultos para falarem sobre os livros, para não ficar só a Uhum. fala do escritor, da escritora, né? Então, obrigada, Ana Karenina e Luísa. Adorei. Por mim, ficavam vocês aí, ó, o tempo todo. Luísa é muito fofa, Muito fofo, é. gosta muito de ler, E a Ana tá principalmente sempre pros... comprando. A Ana tá sempre Isso é comprando nossos importante, né? livros. Incentivar. É, Então é vamos isso lá, aí. Leida. Antes de falar sobre o livro, antes de falar sobre literatura infantil, você já tem outros dois livros, né, infantis. Como foi? Porque você começou escrevendo para adultos. E aí agora já tem livros infantis. Como é que foi essa mudança? E por que que incentivou a falar com as crianças? Olha, eu escrevo há muitos anos, né? Eu publiquei meu primeiro livro em 91, um livro de contos, e eu achava que eu só escreveria para adulto, que eu nunca conseguiria escrever para criança. Então, eu tenho dois livros de contos publicados, esse de 91, que é De Cães Amarelos, quando eu estava começando, né, a escrever. Estava saindo da faculdade, tinha acabado de sair da faculdade, e outro de contos que foi publicado em 2015. E tenho dois romances policiais, que são A Invenção do Crime, publicado pela editora Record em 2010, e Quando os Bandidos Ouvem Vila Lobos, publicado pela Manduruvá em 2012. Então, assim, a minha escrita sempre foi uma escrita muito voltada para adulto mesmo, né? Sempre gostei muito Uhum, de contos. Poesia eu escrevi na minha adolescência, mas nunca quis publicar um livro de poesia, né? Participei de algumas antologias, mas nunca quis fazer um livro específico. Mas, então, assim, a uhum, minha escrita sempre foi prosa e voltada para adulto, né? Com uma escrita mais densa, de mais ação. Sempre gostei muito do policial, do romance policial, do filme policial.
né? Agora sou fã de séries policiais, então esse é meu universo, sempre foi meu universo. Mas quando eu montei a Páginas, em 2017 a gente começou a publicar, né? E publicamos o primeiro livro, foi um livro infantil, Bilou Desembolou. Eu achava até difícil, para mim seria até difícil publicar o infantil. Eu achava que eu iria publicar só livro adulto também. Pela questão técnica mesmo, de ilustração, que é mais difícil, é mais caro, né? Eu não tinha muita intimidade com a literatura infantil, embora eu sempre comprasse livros para os meus filhos. Meus filhos sempre tiveram muitos livros, né? A Clarice, eu nem conseguia comprar livro para ela, tanto ela demandava, tantos livros ela demandava. Mas quando eu comecei a publicar os livros, né, conversar com os ilustradores, a fazer esse encontro do autor com o ilustrador, a pegar o texto cru, né, o texto original, eu comecei a ver que eu também poderia escrever. Eu sempre achei mais difícil escrever para criança. Eu acho que as crianças são mais exigentes, elas não aceitam qualquer coisa, né? Você tem que ser muito inteligente para fazer um bom Para livro. conversar com elas, né? Então, foi a partir de publicação, né, das publicações mesmo, dos livros da Páginas, que eu percebi que eu poderia também fazer essa experiência. E aí eu publiquei o As Árvores Invisíveis, né, criando até uma história que tem um pouquinho de suspense também, porque nela o Sebastião anda pela cidade vendo criaturas estranhas, né, tem aquela questão do suspense, do que são essas criaturas, se elas são do bem, são do mal. Então, até eu uso um pouco essa característica, né, da minha escrita para adulto. E eu gostei muito, foi uma experiência muito legal, assim, tive uma boa receptividade do livro, as pessoas, né, gostaram, eu gostei muito da ilustração. Eu sou uma autora que deixa o ilustrador livre, sabe? Eu não gosto de direcionar a ilustração, eu quero que o ilustrador também colabore, né, também contribua com a história, que ele traga parte da história dele. Não sou, tem autores que gostam mais de ter uma ilustração que case mais com o texto dele, né? Às vezes tem uma expectativa em relação à ilustração. E eu não, eu deixo livre. Se eu vou ver, só se tiver alguma coisa assim que realmente não tem nada a ver. Por exemplo, nos Super-Heróis da Bola, eu fiz algumas interferências, algumas coisas de cor, de personagem, né? Que foi escrito junto com o Gabriel, meu filho. Foi o segundo livro para crianças. Então, assim, quando você começa a escrever para criança, aí você apaixona e vê que você não vai conseguir parar nunca, né? E depois a gente vai falar desse livro, né? Mas eu percebi que eu poderia fazer isso também. E elas têm um retorno muito legal, né? Os Super-Heróis da Bola é um pouco eu também na minha infância, porque a Ana falou aí que a Luísa joga futebol, né? O meu irmão Alexandre está aí participando e a gente jogava futebol na infância, era eu, minha irmã, com os meninos da mesma forma. Então, é uma coisa... Esse livro veio um pouco para resgatar também essa história de infância nossa, sabe? Do prazer com a bola, com o futebol. Então, foi assim que eu migrei, né? Da literatura adulta para infantil. E o retorno das crianças é muito diferente dos adultos? Como é que é? Escutar de uma criança que gostou do livro e de um adulto que gostou do livro. Todos os retornos são bons, né? Assim, o que dá mais prazer para um autor é ver que o mundo que ele criou, né, na história que ele criou, seja para criança ou para adulto, chegou a uma outra pessoa, né? Foi digerida por uma outra pessoa, pelo leitor, né? O leitor é o grande sonho, né, do escritor, é o grande sonho, a grande realização do escritor é quando chega essa outra figura que é o leitor. Então, claro que sim, A Invenção do Crime, por exemplo, foi um livro que teve boas repercussões, eu tive ótimos retornos, né? Para começar, da editora que publicou, resenhas e leitores mesmo. O meu primeiro livro de contos também teve retornos muito bons. Agora, as crianças, assim, elas emocionam a gente, né? Por exemplo, o CLIS, que é o Clube do Livro Infantil Solidário, que é um projeto que não sei se alguém aí não conhece, a gente está sempre divulgando. Onde a gente leva, né, os livros e autografa para as crianças. A gente fez com Árvores, acho que 3 vezes. A gente fez com os Super-Heróis da Bola, se não me engano, 2 vezes também. Vamos fazer com Minha Casa é o Mundo, que é esse último livro. E aí, assim, é mais prazeroso porque é mais emocionante, assim, porque as crianças, elas são muito verdadeiras, né? E elas recebem a literatura, a arte,
de uma forma muito bacana. Eu acho que ela só não. Se a criança não gosta de ler, não gosta porque não foi ensinada. Se não gosta é porque É. não, né, não leram para ela. Né? Como eu sempre cito a Yolanda Reis, que é uma especialista em literatura da Holanda, que a gente trouxe no evento aqui em 2015, e ela trabalha a questão da literatura para bebês mesmo, né? Literatura na barriga. Ela fala que você tem que começar a ler para a criança enquanto ela está na barriga da mãe. Então, a criança que não gosta de ler é aquela que não tem essa educação literária. Uhum. Então, sim, esse retorno é fantástico. E aí, apresentando o livro hoje de lançamento, Minha Casa é o Mundo. Como surgiu a ideia de criar esse livro? Foi até antes da quarentena, né? Conta pra gente. Foi no ano passado. Aí eu já tinha, né, um tempo que eu tinha publicado. Eu pensei, vou fazer um outro texto. E o meu desafio agora era fazer um texto de poesia, um texto poético. Uhum. Porque eu acredito muito na poesia para crianças, sabe? As crianças menores, assim, até 10 anos, elas gostam do texto rimado, do texto engraçado, né? Elas gostam de poesia. Depois elas perdem um pouco o interesse pela poesia, vão gostar mais de prosa, de aventura. Mas aí a primeira coisa é que eu escolhi uma poesia, né? Escrever em forma de Uhum. poesia. E o tema surgiu, assim, não me lembro exatamente por quê, e fui trabalhando essa questão da casa estar em todos os lugares, né? Eu olhei para minha sala e falei assim, o que tem aqui na sala que pode ser transportado para um outro espaço, né? E aí fui colocando elementos da casa em outros espaços, que são o parque, a escola, a praia, né? O trabalho da Uhum. mãe, o trabalho do pai. Aí tem algumas coisas meio sutis, por exemplo, a mãe é uma gerente de uma loja de carro, né? Então, colocar a mulher aí no seu local também de trabalho, o pai é o que faz compra do supermercado, também não, é proposital, né? Não é a mãe que vai para o supermercado, é o pai. E a criança se divertindo o tempo todo, porque em todos os lugares que ela vai, ela se sente em casa. E aí é engraçado que aí veio a quarentena, e foi até o que a Ana Karenina falou. Aí foi o contrário, né? A gente não tem mais como sair de Não casa. saía, Mas aí a gente, né? O livro traz esses outros ambientes, né, com os elementos da casa. E então eu vou ler como ele começa aqui, né, para quem ainda não leu. Todo mundo tem uma casa, cada casa tem seu lugar e também tem uma cor. A minha é o arco-íris e fica aonde eu for. Então o personagem, né, que o Felipe Tognoli criou muito bem aí, que é um menino ou uma menina, também pode ser uma menina, né, negro ou negra, que vai, né, ao parque, ao supermercado. Do supermercado tem uns que a gente gosta mais. Eu gostei muito do supermercado, que é assim. Ir ao supermercado com meu pai é bem divertido. Lá as paredes da casa tem sabão, escova de dente e biscoito colorido. Arroz e feijão na janela. Na sala, brinquedo que encaixa. Durmo no carrinho de compras, acordo no colo da moça do caixa. Né? O menino se divertindo aí, né? No carrinho de compras. E para a criança é uma diversão mesmo, né? Cada lugar que ela vai, imagina, inventa histórias, né? O- Exatamente. A poesia, ela permite isso, né? Assim, a criança abrir a literatura de forma geral, a arte de forma geral, mas a poesia ela é muito rica nisso, em abrir né, a imaginação da criança. A criança vê que uma palavra às vezes pode ter um outro significado. A Uhum. rima, né? Como eu disse, a rima, as crianças gostam muito de rima e gostam do humor também, né? O Então é Guilherme está isso. O livro perguntando aqui onde adquirir o livro. É só acessar páginaseditora.com.br, que tem o livro lá. Ou então, se não quiser comprar pelo site, pode ligar para a gente também no telefone da livraria ou da páginas que a gente envia também o livro. Eu estava lendo aqui, Leida, alguns motivos para ler poemas infantis para as crianças, que fala uhum. que é, faz, desenvolve o imaginário, a formação do imaginário, traz sensibilidade estética, ajuda na memorização, percepção melódica, construção de imagens e metáforas. Acho que tudo isso, desde pequeno, né, se vai construindo com a criança, faz uma diferença grande, né?
Eu acho que educar na poesia, né, no texto poético, é uma receita, assim. Lógico que, né, não existem receitas, mas se você acostuma a criança desde cedo a ler poesia, ela vai perceber que ela pode criar também, né, imagens, que ela pode criar também Uhum. metáforas, né, na vida dela. E tem outra questão também, que é a da própria ilustração, né? Como eu falei no início da live, eu gosto do ilustrador que traz a versão dele, né, o desenho dele. E aí a criança também entra nesse desenho e Uhum. também inventa e cria sua própria história. Às vezes tem crianças que pegam um livro e contam a sua própria história só pelos desenhos, né? Às vezes não tem nada a ver com o que está Aham. escrito, né? Isso é válido também. Então, a poesia é maravilhosa. E nesse livro eu faço também umas referências, né, a clássicos, Sim. a livros conhecidos, livros que eu li na minha infância, que eu trago aqui o Bisabel, Bisabia, Bisabel, da Ana Maria Machado, Borba o Gato, da Ruth Rocha, A Porta, do Vinícius de Moraes, né, e o Menino Azul, da Cecília Meirelles. Por que eu trago isso? Também para abrir, né, assim, professores ou pais podem falar assim, por exemplo, vou ler uma aqui que tem do Vinícius. Quando vou para a escola, é na escola onde moro, com laboratório, biblioteca, cientistas e professores. São dezenas de quartos, pois são muitos moradores. Ali treino amizade e grafia. A porta de Vinícius se abre 1000 vezes a cada dia. Né? A porta, que é um poema que fala, né, como a porta... Aliás, ele foi mostrado pela Luísa, né? Foi um dos desenhos dela. É, Então, eu trago essas referências literárias, né, que são muito... Acho que elas enriquecem também, né, o livro, para dizer que você não tem só o texto da Leida ali, né? Você tem referências para uhum. buscar outros livros. Para Porque, apresentar também para as crianças, para né? apresentar Essas... também, né, são referências, mas ela mesma pode, né, falar assim, por que isso aqui está entre aspas, né? Está com sinal de aspas. É porque está falando de um outro livro, então vamos procurar esse outro livro, vamos ler também, Uhum. né? A Ana comentou que as crianças adoram as rimas e elas são lindas. Obrigada, Ana. Eu gosto muito de ler também e foi um exercício interessante de fazer, porque não é fácil fazer, né? A rima, não é? Uhum. Tem que encontrar a palavra certa ali para, né, para combinar, porque você está contando uma história também, não é só rimando, né? Você está contando uma história. Eu queria mostrar um desenho aqui que eu gostei demais também, que ela na apresentação, em vez de colocar foto, eu pedi o Felipe para fazer meu desenho. Olha que bonitinho. Como é bem diferente, né? Essa sou eu e esse aqui é ele. Eu não sei se ele vai mostrar, eu vou mostrar ele aqui. E também só queria contar também como é que eu conheci o Felipe. Ele é de São Paulo, né? Mora em São Paulo e ele fez um curso com a Mariana Tavares, que é uma ilustradora que faz muitos livros para páginas. A gente tem vários, assim, Uhum. eu já perdi a conta, acho que mais de 20 livros ilustrados por ela. Inclusive tem um autor aí, o Henrique German, que tem já três Eu acho livros. que outro dia ela estava mostrando a quantidade de livro que ela ilustrou da São página. mais de 20. Obrigada, Henrique. Ele tá falando que eu tô linda no desenho. Acho que eu vou usar esse desenho nos meus documentos agora, a próxima carteira de identidade. Tô mais novinha nele. Então, o Felipe tinha feito, né? Era colega da Mariana de curso e ele nos apresentou um livro, porque ele também escreve, né? Um livro Uhum. já com ilustração, já montado, um livro muito legal que eu espero também lançar em breve pela Páginas. E foi aí que eu o conheci, gostei muito do trabalho dele. E quando eu decidi publicar no livro, eu fiz uma proposta para ele e ele ilustrou também. Foi um trabalho super rápido, tranquilo. E é bom porque a gente fica, né, conhecendo outras. Porque eu tenho 3 livros e cada livro é ilustrado por um ilustrador diferente. Uhum. Né? O primeiro foi a Mariana, o segundo foi o Nelson Flores e esse pelo Felipe Tognoli. Eu não sei se o horário já está para chamar ele, será que não? Não, são 19h31. Acho que dá para estender Tá. só mais um pouquinho. Uhum. É, deixa eu ver. É Tô possível falando aí. estudar esse livro nas escolas? Que dica você dá para os professores trabalhar esse livro? Não, certamente, né? Eu acho que todo livro
né, com texto assim, que tem essa pretensão, né, de um texto mais literário, principalmente esse que tem referência a outras obras, né, e que trabalha a poesia, pode ser. A Bel também está falando da Mariana, e a Mariana é cheia de fãs. É. Um beijo para você também, Bel, que é a nossa próxima autora do CLISA. Em outubro, o livro da Sim. Bel vai estar no nosso Clube do Livro Infantil Solidário. Mas o que eu estava falando mesmo? Esqueci. Sobre estudar o livro, usar o livro na escola. Ah, sim. Esse livro ele pode ser lido para crianças a partir de 3 anos. Assim. Teve até um colega meu que perguntou a idade. Eu falei assim, olha, a criança de 3 anos pode não saber ler ainda, mas você pode ler para ela, né? Uhum. E 6 até 8 anos, eu acho que dá para ser trabalhado em escola, assim, né? Em projetos de leitura, em clubes de leitura. E acho que tem duas Auroras aí assistindo a gente. Uma que é minha sobrinha, lá de Pernambuco, e a Aurora, que é de uma autora que a gente vai publicar também, que é do Paraná. Ela acabou de falar aí. É. Andréia Viseu falando lá de Nova York. Ler desde a Estamos barriga. internacionais, então. Isso mesmo, Andréia. Ler desde a barriga. A gente estava falando isso mais cedo. Uhum. Então, assim, esse livro, né, vários livros infantis são recomendados para essa fase. Né? Trabalhar, agora a gente não está tendo os eventos presenciais, mas assim que voltarmos com os eventos, a gente vai fazer muitas contações de história. Uhum. Né? A gente fez muito isso no ano passado, os lançamentos com contação de história, onde entra também um outro elemento nessa educação literária, que é o contador de história, né? Que ele entra ainda com outras informações. Né? Você tem o autor, você tem o ilustrador, a Aurora. Beijo, minha sobrinha linda do Nordeste. Aí você tem também o contador de história, que também acrescenta o lado dele, a interpretação. Né? A gente tem o Paulo Fernandes, que agora é nosso livreiro lá da Livraria Páginas, que é contador de histórias. E vários outros que trabalharam com a gente nesses 4 anos da Páginas. E as escolas têm, né, também esses trabalhos. Quando um autor vai para uma... Eu fiz, né, eu não sou contadora de história, mas eu fiz algumas apresentações do Árvores Invisíveis, por exemplo, em escolas públicas. E, nossa, é muito bacana, assim. Uhum. Para sentir como a literatura tem um valor de transformação mesmo, sabe? Sim. Quando você consegue educar a criança. Por exemplo, o CLIS, no ano passado, a gente ficou na mesma turma de maio até o final do ano, a turma do 3º ano. Porque a gente queria exatamente sentir o efeito disso, de todo mês. Todo mês a gente levava um livro diferente, com um autor diferente, e tinha um retorno, né? A professora acompanhava, então nós tivemos um retorno muito positivo, assim. As crianças passaram a ir mais à biblioteca, as crianças, né, que participaram nesse período, elas procuravam mais livros. Dos primeiros livros que elas receberam até os últimos, elas passaram a dar mais resposta dos textos que elas leram, mostrar que elas gostavam, que elas estavam gostando mais mesmo, que elas estavam entendendo melhor, né? Entender não no sentido de compreender o sentido, porque cada criança tem que colocar sua própria interpretação, mas passar a gostar mesmo mais, né? Assim, até sinto muita saudade das crianças do CLIS, porque a gente acabou criando uma relação, né, de amizade mesmo. Agora o CLIS continua, mas as crianças estão recebendo os livros em casa e a gente está mandando os vídeos dos autores. Mas o ano que vem deve voltar ao presencial. A Heloísa falou que, como professora de literatura infantil, adoraria trabalhar com as crianças. Tem muitos elementos importantes para colocar na roda. E falando em transformação, tem uma pesquisa da Universidade de Liverpool que fala sobre ler poesia para criança. E que fala também que é eficaz em tratamentos. E também ajuda muito em alguns casos, porque, deixa eu ler aqui, isso acontece porque a leitura da poesia afeta o lado direito do cérebro, onde são armazenadas as lembranças autobiográficas. Trabalhar a poesia é importante. Muitas vezes as pessoas não levam a poesia tão a sério, né? A Cláudia está dando sugestão aí de presente para Dia das Crianças.
É realmente um ótimo presente. Então fica aí a dica para quem quiser adquirir o livro para dar de presente. E Minha cara. agora, Leida, vamos chamar o Felipe para ele falar um pouquinho da ilustração do livro. Sim. Então, quero agradecer a presença de todo mundo aí, viu? Vocês gostaram da gente conversar com a leitora, com a Luísa? A gente vai tentar sempre fazer isso, né, para ficar mais interessante as lives, porque a voz do leitor para mim, é o que mais importa, né? E as crianças Uhum. são elas que mandam. Obrigada, eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aí participando, né? Quem quiser, o livro está no site da Páginas, está no WhatsApp da livraria, que é o 971748773, mas pode procurar lá no Instagram, da Livraria Páginas também, e ligar, que o Paulo está lá para atender vocês. Então, um beijo. Agora Isso. vamos ouvir o Felipe. Vamos conversar com o Felipe agora, o ilustrador. Muito obrigada, Leida. Eu que agradeço. Tchauzinho. Agora vou chamar o Felipe para contar para a gente um pouquinho sobre a ilustração desse livro. Minha Casa é o Mundo. Ficou muito lindo esse livro. Olá, Felipe. Peraí que tá sem som. Fala. Vamos ver. Não tô escutando. Não. Agora você tá me ouvindo? Agora sim. Tá, então eu vou ter que fazer sem Sem o fone aqui, fone. então. O E fone não deu aí? certo. Pois Tudo é, bem? Felipe, já mostramos um pouquinho do livro, tivemos elogios, né, a Luísa mostrou aqui algumas imagens que ela falou assim, eu gostei, ela falou assim que gostou muito desse. Conta pra gente como foi ilustrar o livro. A Leida falou que deixou assim bem livre para você. Foi. Primeiro, parabéns aí para Leida por esse lançamento, por esse texto. Foi muito legal ouvir a Luísa também. Foi muito bom. Não, para mim foi super bom, assim, a gente chegar quando recebe um texto e poder trocar ideia com o autor é muito bom, assim, porque aí a gente vai ficar mais fluida, assim. Então, acho que nesse sentido, foi muito gostoso, assim, até porque eu me identifiquei muito com a história também, então Uhum. foi muito mais corrida, assim, então foi muito bom. E quanto tempo você levou para ilustrar o livro, desde que a Leida te falou até ficar pronto? Eu não sei direito quanto tempo ao certo, mas eu acho que foram uns 3 ou 4 meses por aí, assim. Mas foi um processo porque, como a gente tinha um tempo ali, então deu para trocar bastante ideias, deu para enviar esboço, deu para fazer um processo mais cadenciado, assim. Então acho que foi por Uhum. aí. Minha memória não ajuda às vezes, hein? A Desculpa. Leida falou, foi uns 4 meses. Aí acertamos, hein, Leila? Acertamos. E me conta, tem algum assim que você gosta mais, que foi o seu preferido? Do Ou desenho? é? Eu gosto muito, sempre eu tenho uma paixãozinha, assim, pela capa do livro, assim, né? Então, até aqui, ela aqui, tá a ilustração, ela tá enfeitando É aqui, mesmo? a original, né? Então, a gente tá aqui. Então, essa é, para mim, a preferida. Assim, é a Uhum, que eu mais gosto. É a que eu mais gosto. Mas eu não tenho muito esse apego tanto, assim, pra mim eu gosto de todos, assim, é meio que paizão, assim, que gosto de todos os filhos, sabe? aham. E quando que começou a ilustrar? Como é que você começou assim, eu vou ilustrar livro ou vou escrever também, que a Leida falou que você também escreve, né? Como é que foi? Na verdade, escrever, a Leida, ela tá com o meu único escrito, assim. É a única escrita, essa daí que tá com a Leida. Filho único, né? Filho único. Mas ilustrar, eu já ilustro tem um tempo. Assim, eu fiz faculdade de educação artística. Na época ainda se chamava educação artística, agora é artes visuais. Uhum, Mas eu acabei trabalhando muito tempo em museu, também tenho formação em música e tudo mais. E aí, uns 10 anos para cá, que eu falei que eu queria ilustrar
para livros infantis, porque eu também tinha um grupo de contação de histórias, então é esse universo infantil que me tomou, assim. Então eu sempre fui focado na ilustração infantil, assim, não teve um processo de ilustrar história em quadrinhos ou coisas mais Uhum. adultas, sempre foi voltado para o universo infantil. E aqui a Leida até mostrou, né, falando um pouquinho sobre vocês. Você fala da sua avó aqui, né? Que ela também gosta de inventar. Ela te apoiou muito? Como é que foi essa, né? Porque você cita ela. Ah, sim, eu tenho uma família que eu falo muito que assim, a família é de artesãos. Então são pessoas assim, minha avó, minha tia, assim, sempre pintaram pano de prato, né, que a gente fala, Uhum. pano de... Não sei como é que fala aí em Minas, mas aqui a gente fala pano de prato, pano de É pano louça. de prato mesmo. Então, minha tia também faz crochê. Então eu cresci ali nesse lugar onde tinha uma feitura manual, assim, onde tinha aquela Uhum. coisa do chá da tarde, todo mundo fazendo coisas, assim. Então eu comecei, minha iniciação, inclusive, foi pintando pano de prata, assim. Então eu Oh, que pintava legal. da minha tia e tal. Então ela sempre me apoiaram, assim. Então sempre todo livro acaba chegando na mão delas, assim, da minha avó e da minha tia que moram juntas, assim. Então sempre chega na mão delas e minha avó é o olhar é o mesmo olhar sensível da criança que eu tenho, a minha avó tem também. Então, se ela olhar, bater o olho e não curtir muito, não rolou. Então, Aham. se Vai ter que fazer umas mudanças. ela tem a sinceridade da criança, assim, Isso é bom. é É, ótimo. a Heloísa perguntou aqui, Felipe, como é o processo da ilustração? Como que acontece, assim? Te manda um texto, você já começa a pensar na ilustração? É, depende muito do projeto, assim, mas a maioria dos projetos que eu faço, assim, quando eu recebo um texto, eu gosto muito de dar uma decantada no texto, ler bastante, e aí começar a criar umas pesquisas, assim, para o texto. Então, por exemplo, desse livro que a gente fez, eu gosto muito, eu acabei pesquisando muita coisa sobre casa, sobre Uhum. arquitetura, assim, mesmo que não entrasse no livro especificamente, me ajudou a compor o projeto. Então eu gosto muito de fazer pesquisas assim que contribuam para aquele texto. Então se eu, né, no caso a gente teve uma força muito grande que foi a representatividade nesse livro. Eu como ilustrador preto, eu gosto muito de colocar nessa os personagens também Uhum. dessa representatividade, que era uma representatividade que não tinha na minha época. Então, a Leida me trazer isso, a gente conversar, também me fez pesquisar artistas que antes de mim estavam fazendo isso e artistas que hoje em dia Uhum. estão colocando essa representatividade dentro dos livros infantis. Então, meu processo é esse, assim, eu gosto de pegar o livro, ler e ver o que me traz, e aí começa a me encher de coisas, assim. Desde Uhum. assistir filme, até ler outros livros, até ficar olhando coisas que tem a ver com o projeto, e aí depois vai pro lugar de colocar para fora, assim. A Dayana perguntou aqui qual técnica você usa para o traço e qual você usa para pintar. Daqui parece aquarela, a imagem que você mostrou. Sim, nesse livro eu usei lápis de cor, aquarela e nanquim. Mas geralmente, assim, eu trabalho mais com aquarela mesmo. É uma técnica que eu gosto mais, assim, de trabalhar. Também faço projetos de arte digital, mas a aquarela é que eu gosto mais, assim, eu tenho mais harmonia, vamos dizer assim. Uhum. E quantos livros você já tem ilustrado? Menina, não sei te dizer. Eu já tentei, eu preciso fazer isso daí, eu preciso parar para Para colocar contar. assim, para contar, mas são mais de 20 já, assim, ilustrados, assim, porque eu trabalhei muito com projetos independentes também. Uhum. Então, muitos projetos que, de repente, eu brinco que eu sou muito afortunado por os autores que caem para ilustrar, eles são autores que, às vezes, eles querem fazer coisas muito intimistas, então eles querem lançar um livro para homenagear alguém, então eles não vão Uhum. lançar uma coisa por editora, então eles vão fazer por gráfico. Então, eu super, super conto como livro. Então, já são mais de 20 assim, nessa trajetória.
Tem mais uma pergunta aqui. Você pinta quadros também? Começou com os panos Não. de prato, né? Eu já fui direto para folhas, não rolou quadro. Eu acho que é porque eu gosto muito de coisas pequenas, assim, de coisas curtinhas, assim, eu gosto de pouco espaço, então eu acho que o quadro é muito grande para mim, assim. Já Uhum. fiz por causa que era matéria de faculdade e tal, mas Ah, não é sim. muito minha praia, assim, eu gosto mais do pequeno, assim. Apesar de, às vezes, eu fazer também projetos grandes, como ilustração de quarto, ilustração para cenário, de teatro, essas coisas já fiz também, mas eu gosto mais, eu acabo, me aproprio mais na coisa pequena, assim. Aham. Você falou sobre representatividade, e tudo. Você acha que hoje tem melhorado? Como é que tá? Tem algum assim ilustrador que você acha assim que você se espelha nele, que você gosta muito? Ah, tem bastante gente que está fazendo muita coisa interessante. Inclusive a Mariana Tavares, e Uhum. aí que foi vamos dizer assim, foi ela que foi a ponte para chegar até a Sim. Páginas. E hoje temos muita representatividade nos livros infantis. A gente tem muita gente criando coisas muito legais, assim. Eu acho que eu posso citar o Jefferson Costa, que é um rapaz que eu gosto muito. Ele fez o estúdio Maurício de Souza, não sei, eu acho o Maurício de Souza ele é super conhecido, assim, né? Então, Aham. falou. Mas o Maurício de Souza ele está com uns projetos que é lançar alguns livros convidando outros ilustradores para fazer e outros roteiros para dar continuidade aos personagens. Então, tem o Jeremias, que é um livro que é um personagem negro, que aí quem fez o roteiro foi o Rafael Calça, quem ilustrou foi o Jefferson Costa. E eu acho esse livro assim ele é muito querido assim para mim. Então tem esse rapaz, tem uma ilustradora que eu sou super fã, assim, por mais que ela não trabalhe dentro da literatura infantil, mas o Uhum. traço dela é um traço super sincero, assim, ela se chama Bruna Bandeira, que acho que, não sei se é o arroba dela, assim, né, a empresa dela se chama Imagine Desenho, então ela já fez exposição, era, era incrível, assim, ela tem um trabalho muito bonito. Tem mais uma pergunta. Andréia, o que você acha das crianças brasileiras lendo livros infantis criados e ilustrados no exterior? Tipo Coelho Pai e Coelho Filho, você conhece? Nesse eu não ouvi, esse ainda não vi. Eu, eu acho que a gente tem que ter abertura para tudo, assim, né? Acho que a gente tem que ter abertura para tudo. Eu gosto muito da literatura. Acho que a gente cresceu A gente cresceu, não sei, Sérgio. Pelo jeito a gente tem quase uma faixa etária de idade parecida, assim. Não sei, de repente estou te chamando de velha aí. Eu tenho 33 anos, né? Mas Não, tá, tô tá aqui, igual, assim, quase. tá igual, então tá bom. Mas eu cresci com uma a representatividade visual para mim de livros assim era muito europeia. Então era muito Uhum, europeia ou americanizada assim, né? Aquela coisa da casinha com chaminé, aquela uhum. coisa de boneco de neve, coisa que a gente nunca viu aqui, mas a gente cresceu e estava junto com a Vendo. gente, né? Aham. Então, eu acho que é interessante a gente ver, só que eu acho importante também a gente ler coisas daqui, ler coisas da África também. Tem muitos livros, assim, muitos livros africanos incríveis de literatura infantil, muitos livros incríveis. E trazer um pouco, assim, eu acho que é isso, assim, eu acho, essa é a minha busca, né? Trazer representatividade, assim, quando for fazer uma casa, um supermercado, fazer o supermercado daqui, fazer uma coisa Uhum. que a criança se identifique com aquela, né, tem a ilustração da praia, né? Eu lembro que eu fiquei pensando assim, como é que era a praia que eu ia, assim, a praia que eu ia é diferente a praia dos outros países, a praia que a gente já Uhum. viu representada várias vezes nos desenhos animados. Então, eu acho que é trazer um pouco para casa. Então, eu acho importante ler eu acho que ler sempre é bom. E importante também ler e falar de onde que é, né? Acho que Sim. isso é bacana, né? Como contador de história também, agora quase que aposentado, faz tempo que eu não conto, mas, mas como contador de história, a gente gostava muito de falar isso, assim, falar assim, ó, essa história ela tá vindo de tal lugar, essa história é uma história africana, essa história é uma história judaica de tal lugar, essa história é uma história europeia, uma história italiana, essa Uhum. história... Então,
trazer esses lugares até para a criança entender que existe Sim, muita diversidade, um mundo diferente. Então, eu não vejo com maus olhos, mas eu acho importante a gente valorizar a- as, a as nossa editoras cultura. daqui, a nossa cultura. Então, Felipe, muito obrigada. O pessoal aqui está elogiando demais, falando que o livro é muito Valeu. lindo, te Não, elogiando, dando obrigado. parabéns. Sou seu fã. Valeu. Opa, olha que bacana. Eu não tô conseguindo ver, eu não sei por quê, eu não tô conseguindo ver o que o pessoal comenta, mas tá bom, gente. Obrigado. Tem só Obrigado. mais uma pergunta, Felipe. Felipe, comenta um pouco sobre a educação visual e a oralidade. Bom, eu acredito que assim, pensando, eu não sei se é essa, se é esse o A pergunta. comentário aqui, né? Mas educação visual eu acho muito importante para a gente trabalhar com isso, principalmente para nós que somos videntes, né? Então acho que é importante até, eu já trabalhei com cegos também, então tem uma diferença de falar sobre isso, né? Mas pensando mais no visual, eu acho importante a gente trazer o olhar investigativo para o que está à volta da gente, Uhum, né? Eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente, é como eu falei, né? A gente cresceu numa com visões de coisas que não existia perto da gente. uhum, Então, eu não sei, eu era uma criança muito inquieta, ainda sou um adulto inquieto, assim. Então, eu cresci pensando, cadê esse boneco de neve? aham, Cadê o urso? Cadê o urso que tá em todo lugar e não tem urso aqui, aquele urso marrom bonito? Cadê ele? Então, então eu crescia com esses questionamentos assim, que eram questionamentos super visuais, assim. Então eu acho que uhum, trabalhar isso dentro da escola, trabalhar isso, olhar ao redor, trabalhar com projetos, com livros, até com filmes mesmo, com coisas que sim, tragam para essa realidade. Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento que está se falando mais e estamos colocando mais isso na roda, assim, né, da discussão. Estamos trazendo mais isso, né? Você sim, pega tem livros que são interessantes, assim, livros que você abre e você fala assim, nossa, eu estou identificando isso daqui, né? Tem um livro do Emicida, por exemplo, que ele fez há pouco tempo, tem um livro que... E ele permeia ali o lugar onde ele viveu, assim. Então, aquela pessoa, ela vai se identificar, ela vai falar assim, nossa, eu já passei por isso, né? Esses dias eu abri um livro, eu não vou lembrar agora de quem é, puxa vida, mas ele tinha um grafite na parede. E eu sou da periferia de Itaquacetuba, que é uma cidade aqui de São Paulo, próximo. E eu via muito grafite. Então, abrir um livro e ver grafite, aí você começa a trabalhar muito essa visualidade. Você olha o que tem ao seu redor, olha quanta coisa tem ao seu redor, olha uhum, quanto movimento tem isso aqui. Então, não sei se é essa a questão, assim, mas eu acho muito importante a gente trabalhar essa visualidade e trabalhar com estímulos mesmo, assim, né? Com provocações no bom sentido, assim, aquela provocação de falar, e aí, como é que é a sua cozinha? Né? Às vezes eu faço oficinas de artes, né? E eu tenho uma das partes da oficina que eu faço assim, desenha a sua cozinha. E é interessante porque desenhar o quarto é muito fácil, né? Porque o quarto a gente tá... E desenhar a cozinha, às vezes a gente passa pela cozinha e a gente não sabe o que tem na cozinha, é, assim. E é muito legal trabalhar isso desde sempre com a criança, né? Aquela coisa do se apagar a luz aqui, eu sei andar sossegado pela uhum, casa, não vou esbarrar em nada. Então acho que é um pouco isso, assim, trabalhar com essa questão desses estímulos visuais e aí acho que falou da oralidade, né? uhum, E contar história, né? Contar história é importante, né? Ler livro é muito importante, assim, né? Acho que quanto mais ler, é melhor, assim. Acho que a gente precisa, né? A gente está vivendo um momento da nossa história, da nossa sociedade, que a gente precisa ler. Ler é importante, a gente precisa brigar pelos livros, precisa lutar para que eles continuem, para que eles tenham... Acho que tem um projeto da Páginas que é maravilhoso de levar projetos isso. aí para... eu não sei o nome do projeto, como é que é? Cris? Clis, é, Cris, então, esse projeto a Leila comentou comigo, que é um projeto que é até parecido que tem aqui em São Paulo, que eu já fiz parte também. Então, acho muito importante a gente ler, a gente colocar. uhum, Então, acho que aí eu falo um pouco que é uma responsabilidade nossa, né, da minha turminha, dos ilustradores, assim, também a gente tem uma responsabilidade enorme de, sim. de trazer literatura e de proliferar, né? Acho que Isso é aí. isso. Falei demais, Nada. menino.
Felipe, muito obrigada. Gostei muito de conversar com você, com a Luísa, com a Leida. Foi uma live muito especial. E é um livro também muito especial que eu indico para todo mundo. Então, quem quiser adquirir no site paginaseditora.com.br, pode comprar também na livraria, pode mandar um direct para a gente também que a gente responde. E, Felipe, muito obrigada. Eu que agradeço. O Rodrigo está falando, orgulho desse menino. Rodrigo? Rodrigo, obrigado. Rodrigo, eu não mas tá bom. Rodrigo Bela Dona. Ah, Bela Dona, eu te amo, Bela Dona. Beijo pra você, cara. Bom. Felipe, muito obrigada. O pessoal aqui amou mesmo, não tá conseguindo ver, mas o pessoal gostou muito. E Ah, que espero bom. conversar com você outras vezes em outros livros, né? Pode ter certeza que vai surgir muitos livros ainda para ilustrar. Ah, que bom, que bom. Por favor, chamem, precisamos. Obrigada, Felipe. Obrigado. Boa noite para todo mundo e se tiver interesse de adquirir o livro, é só chamar a gente. Tchauzinho.